E aí pessoal, tudo bem? Voltei, não é? Bom, hoje eu vou trabalhar com vocês uma mesclagem entre a nossa física A e a nossa física B, tá bom? Lógico, é muito importante, porque na verdade nós vamos fazer uma breve revisão sobre nossa avaliação, que acontece essa semana, tá? E como eu citei na Agenda Edu, nosso conteúdo, tá? Nós vamos trabalhar alguns elementos que sempre estávamos trabalhando, tá bom? Esses elementos aqui, quem são eles? É nossa física A, que fala sobre um pouquinho de hidrostática, tá bom? Vamos trabalhar o teorema de Stevens, tá? Princípio de Pascal, que são as aplicações da prensa hidráulica. Vamos trabalhar equilíbrio térmico. O nosso equilíbrio térmico aqui, ele já vai da nossa física B, né? Isso aqui já é da nossa física B. E a questão da hidrostática aqui é a nossa física A, tá bom? Nossa prova ela tem uma mesclagem entre nossa física A e nossa física B, ok? Eu vou fazer com vocês aqui uma breve revisão para que você tenha uma compreensão melhor do que vai acontecer nessa avaliação, tá? A nossa avaliação, eu vou começar com o teorema de Stevens, viu? O teorema de Stevens, na verdade, ele fala sobre uma pressão total sobre o corpo mergulhado em um líquido, tá bom? Olha como é importante. O princípio não. Você pode perceber que o teorema de Stevens, ele fala sobre uma pressão total aplicada em um corpo, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um objeto mergulhado num líquido, esse líquido aqui, para que eu possa calcular a pressão total em cima desse objeto, eu preciso colocar a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura da coluna líquida. Lógico, essa altura aqui é a profundidade que o objeto está. Quanto mais fundo ele vai, maior fica essa altura, não é? Maior também fica a nossa pressão, tá bom? O que é muito importante nessa questão do teorema de Stevens? Lembrem-se, a nossa pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, tá? Isso é muito importante. A nossa densidade, a densidade desse líquido, ela tem que ser trabalhada em quilogramas por metro cúbico. Muito importante. Se você não respeita essa unidade, provavelmente esse cálculo você vai produzir algum erro. Bom, lógico, a nossa altura tem que ser em metros, tá? Nossa unidade padrão, tá bom? Para comprimento, profundidade, distância. Então, muito cuidado com isso. Com a nossa pressão atmosférica, a densidade, que tem que estar em quilograma por metro cúbico, a nossa gravidade, que tem que estar em metros por segundo ao quadrado, que ela é uma aceleração, e a nossa altura, que tem que estar em metros, tá certo? Bom, nosso teorema de Stevens é muito simples, viu? Você vai calcular essa pressão total aplicada nesse corpo. Professor, e se eu aplicar em corpos diferentes, essa pressão ela vai mudar? Vai e não vai, tá bom? Ela vai mudar se as alturas forem diferentes. Como assim, professor? Se eu tenho dois recipientes, tá bom? Esses dois recipientes, eles têm a mesma altura, só que têm formatos diferentes. Aparentemente, esse aqui tem mais líquido, né? Então, o que vai acontecer? Você pode observar que eles têm a mesma altura, tá bom? A altura é a mesma. Como eles estão na mesma altura, a pressão aplicada sobre o objeto no fundo do recipiente é a mesma. Bom, é a mesma pressão, independente do volume do líquido. Viu? Então, o que determina essa pressão em cima do objeto aqui? A altura da coluna. O que determina é essa altura aqui, não a quantidade. Por que, professor? A quantidade não determina. Porque, na verdade, essa pressão ela é linear, tá? Ela não vai tomar como base a quantidade do líquido nas laterais, viu? Então, resumindo, o que interessa é a profundidade, não o volume, ok? Por exemplo, você pode estar em um tubo de água a uma determinada profundidade e pode estar também em um local, num rio, na mesma profundidade desse tubo.
Se você mergulhar nesse rio, você vai sentir essa mesma pressão. Por quê? Porque o que determina é a profundidade que você mergulha, não o volume de água que está ali contido. Tá bom? Isso quando você mergulha, quando você está dentro do líquido. Professor, e se for fora? Aí sim. Se os recipientes estão fora, ou melhor, a pressão da superfície é diferente. Porque quem tem mais massa, quem tem mais volume, possui uma pressão maior. Tá bom? E lembrando bem, o que determina também isso, você pode observar que é quem? Quem determina isso aqui é a área de contato. Tá? Quem determina isso aqui é nossa área de contato. Viu? Então, muito cuidado com isso. Tá bom? A área de contato, o volume contido, eles sempre vão alterar essas pressões aqui. Tá? Uma vai ser maior do que a outra. Só que, se eles têm a mesma altura de coluna líquida, então o objeto que está mergulhado sempre vai ter a mesma pressão sobre ele. Ok? Bom, nosso próximo conteúdo também vai ser o princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele já trabalha a prensa hidráulica. Tá? O que é a prensa hidráulica? É o nosso conhecido elevador hidráulico, macaco hidráulico, tá bom? Como é que isso funciona, professor? Isso aqui funciona com dois vasos comunicantes. Você tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo tem um tubo menor, observaram? O lado direito tem um tubo maior, uma área maior. Então, assim que você aplica uma força nesse tubo aqui, nessa área menor, essa força, quando ela passa para o outro lado, se essa área aqui é maior, a força tende a aumentar na proporção da área. Tá? Como assim, professor? Se essa pressão, se a área é pequena, a força que você aplica aqui, ela pode sofrer uma alteração em relação a essa área, quando ela passa para cá. Lógico que você vai deslocar o líquido. Tá bom? O líquido passa da esquerda para a direita, tá certo? Então, essa força que você vai aplicar aqui, ó, ela vai se proporcionar pela área de contato, tá bom? Então, a força F2, quando ela chega aqui, ela já é uma força maior, porque a área aqui também é maior, tá bom? Então, resumindo, isso aqui, na verdade, é uma máquina que você consegue aumentar a força pela área de contato, tá bom? É a nossa prensa hidráulica, tá bom? Eu aplico aqui uma força mínima, porque aqui eu tenho uma área mínima, e aqui eu gero uma força máxima, porque eu tenho uma área máxima. São diretamente proporcionais, força e área de contato. Então fica F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá certo? Então você pode observar que esse aqui vai ser o nosso elemento, nossa física A. Nossa física A vai trabalhar o princípio de Pascal, de Steven, o princípio de Pascal, tá bom? Na verdade, aqui é o teorema de Steven, não é? Princípio de Pascal. E vamos também trabalhar essa questão teórica sobre a pressão no fundo de recipientes líquidos, tá? Não se esqueça, o que determina essa pressão aqui no fundo não é a quantidade de líquido, é a altura da coluna, ok? E nem o formato do recipiente. Tá bom? Nossa física B. Nossa física B é muito simples. Ela vai trabalhar a questão do nosso equilíbrio térmico. Quando você mistura dois elementos em um único recipiente, se eles possuem temperaturas diferentes, o que acontece? Eles vão entrar no equilíbrio térmico. Professor, ocorre o risco de mudança de estado físico? Ocorre. Então, aqui nesse equilíbrio, a somatória das quantidades de calor é igual a zero. Por que, professor, é igual a zero? Porque alguém vai perder e alguém vai ganhar. Alguém é positivo e aqui alguém vai ser negativo. Então, enquanto o líquido que é quente, ele vai perder calor, tá? O líquido que é frio vai ganhar calor. Se você mistura um líquido quente com um líquido frio, tá? Alguém perde e alguém ganha, não é? Então, vai gerar um meio termo, tá bom? Um líquido morno. Ou melhor, vai gerar uma temperatura de equilíbrio. Todos eles vão ter a mesma temperatura final, tá bom? Então, somando as quantidades de calor, vão ser iguais a zero, ok? Eu retorno com vocês aqui com alguns exemplos para que a gente possa ter uma noção melhor sobre essa sequência aqui em relação ao nosso equilíbrio térmico. Metade da nossa prova é em relação a isso aqui.
e ela contém um cálculo, tá bom? E um cálculo bem analítico, ok? Eu volto com vocês, resolvendo uma questão, só para que vocês tenham uma ideia do que vai acontecer, tá certo? Um forte abraço e até já. E aí, galera, voltamos, tá? Voltamos aqui com uma questão bem simples sobre equilíbrio térmico, tá certo? Bom, dê uma olhadinha. Vocês têm uma questão muito parecida na prova, tá? Ela fala o seguinte: um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém 4 litros de água a 15 graus Celsius. Adicionando-se 600 gramas de gelo a 0 graus Celsius, né? Eu vou jogar gelo nesse recipiente, tá bom? Para que essa água esfrie, tá? Determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Pode acontecer que essa água ela fique a 0 graus Celsius, tá? Ou pode acontecer que esse 15 fique no valor menor, né? No caso, entre 15 e 0, tá bom? Tem essa possibilidade, ok? Vamos fazer o cálculo? Aqui eu tenho dois corpos, porque o calorímetro tem capacidade térmica desprezível. Ele não interfere, tá? Então aqui eu só vou trabalhar a quantidade de calor do líquido, tá? Mais a quantidade de calor do sólido, no caso o gelo, ok? Professor, só isso? Não, mas simplesmente isso. O líquido, que no caso vai ser a água, essa água são 4 litros de água. Lógico, eu não vou trabalhar com litros, eu tenho que trabalhar com massa. Nós vamos utilizar aqui a fórmula do Qui-Macete. Nós temos a fórmula do Qui-Macete, que é a do calor sensível, ok? E a fórmula do Qui-Moleza, que é a do calor latente. Ok? São essas duas fórmulas que nós vamos trabalhar, tá? O líquido, ele vai ficar no estado líquido, é o que nós queremos. Só que o sólido ele vai derreter, o gelo ele já estava a 0 graus Celsius, então ele vai derreter. Ele vai primeiro derreter, mudar o estado físico, para depois alterar a temperatura, tá bom? Então, esse sólido aqui, ele vai se dividir em duas partes. Uma sensível e uma latente, tá bom? Bom, então, esse QL aqui é o líquido, é a quantidade de calor da água líquida, tá bom? E esse QS é da fase sólida. Então, fica como? A fase líquida é a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Lógico, a temperatura inicial da água é 15. Então, fica a temperatura final menos 15. Professor, e essa temperatura final aqui vai ser o quê? Vai ser a temperatura de equilíbrio. Todos eles vão ter a mesma temperatura final. Bom? Esse sólido aqui, primeiro a água vai derreter, ou melhor, o gelo vai derreter, né? Então fica o quê? Fica a massa multiplicado pela latência. Esse aqui é do gelo. Eu vou até fazer uma separação aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de calor latente, que ele vai primeiro derreter, depois ele vai esquentar, né? Na fase líquida ele esquenta um pouquinho. Aí fica a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Lembrem-se que a temperatura inicial desse gelo que derreteu é 0. Bom? Eu vou igualar a nossa equação a 0. Olha, tudo isso aqui é a do nosso líquido, tá? É a do nosso líquido. É o líquido que estava na garrafa, os 4 litros de água. Esse cálculo aqui é do sólido. Por quê, professor? Primeiro ele derreteu, ele vai derreter primeiro para depois esquentar. E os dois vão ter a mesma temperatura final, porque é a temperatura de equilíbrio, tá bom? Bom, vamos continuar nosso cálculo? Eu vou agora colocar esses 4 litros, como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, essa massa aqui, olha, essa massa aqui, 4 litros é a mesma coisa que 4.000 gramas. Lembrando que você vai utilizar a massa aqui em gramas, tá bom? São 4 litros são 4 quilos de água, que são 4.000 gramas, tá bom? Aí fica
4.000, que é a massa, multiplicado por 1, que é o calor específico da água, tá? Multiplicado por T menos 15. Ok? T menos 15, tá bom? Bom, agora vamos para a parte do sólido. Mais, aí fica, a massa do gelo é 600 gramas, não é mais 4 litros, é 600 gramas. Aí fica 600 multiplicado por 80, que a latência da água é 80, no caso ela vai descongelar, né, a latência. Mas, agora vai vir essa mesma massa de gelo, que é o 600, vezes 1. Professor, por que não é meio? Porque, na verdade, o gelo já derreteu, ele passou para a fase líquida. Então, você continua usando 1. Muito cuidado com isso, tá bom? Multiplicado por 1, multiplicado por T. Porque T menos 0 é T, né? Tudo isso igual a 0, tá bom? Pronto, montamos a nossa equação. Vamos agora resolvê-la, tá certo? Aqui vai dar o quê, ó? Aqui vai ficar 4.000 vezes T, vai ficar 4.000T menos 4.000 vezes 15, tá? Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes 15, 60. 60.000, né? Então, fica menos 60.000 mais 600 multiplicado por 80 vai dar 48.000, tá? 48.000 mais 600 vezes T, né? 600 vezes 1 vezes T. Tudo isso igual a 0, ok? Olha que interessante, tá bom? Bom, o 4.000 e o 600T, eu vou fazer uma somatória, lógico, você vai fazer uma somatória. Olha como é que vai ficar. Vou continuar aqui, ó. Puxar o nosso cálculo para cá, tá bom? Vai ficar assim, ó. 4.000 com 600 fica 4.600T. Esse 60.000, que é 60.000, né? São 4 zeros, 60.000. Menos 60.000 mais 48.000. Isso aqui vai dar o quê? Menos 12.000, tá bom? Aí fica menos 12.000 é igual a 0, tá? Vamos isolar. Aí fica T é igual a 12.000 dividido por 4.600, né? Vamos cortar os zeros. Você corta os zeros aqui. Isso aqui vai ficar 120 por 46. 120 dividido por 46, né? Ó, isso aqui vai dar o quê? Vai dar um pouquinho mais do que 2,5, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 2,6 graus Celsius. Então, a nossa temperatura de equilíbrio, tá? A temperatura padrão de equilíbrio aqui, que nós precisávamos calcular, é 2,6 graus Celsius. Bom? Olha como é simples, tá? Nesse caso aqui, nós calculamos o equilíbrio térmico. Bom? Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Nossa prova ela não está complicada, viu? Na verdade, ela está bem objetiva, ok? A parte que mais pode complicar é a parte do equilíbrio térmico, mas eu tenho certeza que você vai ter um entendimento melhor depois dessa revisão, tá bom? Pegue seu material, dê uma olhadinha, consulte outras fontes também, tá certo? E vamos resolver nossas avaliações. Se programe, faça um programa para cada dia você resolver 2 ou 3 avaliações, você consegue direitinho, tá bom? Se planejando. Pela manhã você assiste suas aulas, suas revisões, e à tarde você pode tirar um tempinho para fazer a sua avaliação, ok? Um forte abraço, tio Jefferson, e até mais.